Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bom dia a você que está sempre ligadinho na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem e o programa de hoje é dedicado aos pequenos, viu? Aliás, às mamães e os papais que cuidam dos seus pequenos. Resfriado, dor de ouvido, virose ou diarreia são doenças comuns em bebês que surgem muitas vezes devido ao sistema imunológico frágil e sensibilizado do bebê. Todas essas doenças a que o bebê se encontra sujeito deixam facilmente uma mãe preocupada e receosa, que muitas vezes não sabe o que fazer. Assim, para você ficar bem preparada, trouxemos mais uma vez o nosso pediatra, consultor do Viver Bem, Dr. Walter Hitzky. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Walter, para falarmos então do mundo dos pequenos, né? Bom dia. Sente-se, doutor, porque para a gente começar o programa de hoje, nós tivemos aqui no estado, né, um caso que repercutiu bastante, que sensibilizou as outras mães, que deixou muitas preocupadas, que foi a morte de uma bebê de 10 meses. A mãe, ela deu uma entrevista aqui para a SIC TV para esclarecer, né, já que todos ficaram sensibilizados, contou como foram estes momentos tão dolorosos. A gente vai rever agora para o Dr. Walter explicar para você de casa, então, um pouquinho sobre este caso. Minha gravidez foi uma gravidez super normal, fiz de tudo para ser com vacinas, né? Tudo que uma mãe faz, que uma grávida faz, eu fiz. Tudo acompanhamento, todo mês, tudo certinho, as ultrassons. Minha filha nunca ficou internada, nunca teve problema de saúde, assim, com nada não. A Júlia, pela manhã, às 8 da manhã, umas 7 e pouquinho, quase 8, ela vomitou, né? Vomitou um mingau azedo, só que até então a gente pensa que é normal porque um bebê, ele toda hora gofa, ele vomita ali, né? Do jeito que a mãe entende ali. Como a gente já tinha levado ela algumas vezes no médico e sempre teve furadas assim que... A gente que é mãe, a gente não quer ver fura no filho da gente. Por mais que seja necessário, a gente não quer. Daí ele falou assim pra mim: amor, não vamos levar no médico não, porque isso deve ser só alguma coisinha no estômago, a gente dá um Dramin pra ela e vai ficar tudo bem. A gente percebeu que ela ficou bem, dormiu. Quando ela acordou, ela se alimentou super bem. Aí à noite a gente sempre tinha mania de passear com ela, de carro, né? A gente foi passear e tudo e viu que ela estava meio agoniada. Quando a gente chegou em casa, eu fui lavar ela, né? Aí eu peguei nela assim, eu percebi que tinha um lado do tórax dela maior que o outro. Ela estava pálida, como se tivesse sem sangue. A boca super branca, pálida, bem pálida. Daí eu já chamei logo meu esposo, já falei assim: amor, olha aqui, olha a Julinha, não tá bem? Do mesmo jeito que a gente tava, a gente saiu desesperado de casa para levar pro médico já. Aí a gente chegou lá, a doutora foi examinar, já foi logo colocando oxigênio nela, disse que ela estava com falta de ar. A partir daí já foi começando a fazer uma pilha de exames. E muitos exames e muitas perguntas, muitas furadas, sabe? Pra mim foi horrível. A partir dali começou o nosso pesadelo. No raio-x, eles viram que o coração da Júlia estava maior do que ela suportava. Quando foi 7 horas da manhã, ela teve uma parada cardíaca e entubaram ela. E desde aí, meu Deus, meu pesadelo foi só aumentando, porque quando eu entrei ali, é difícil falar. Muito difícil. Naquela UTI, sabe? Você vê o seu filho, o seu bebê ali, com um monte de tubo, um monte de aparelho em cima dele ali.
você se sente impotente, você quer ajudar e não pode, sabe? Minha filha estava viva ali, num dia, no outro já foi esse baque. Do nada apareceu, a doutora falou que essa é uma bactéria que dá, uma bactéria que pega no ar. Ela pegou essa bactéria fez o coração dela crescer e daí já entrou água no pulmão, já começou a dar problema no fígado, então a bactéria foi assim, praticamente 24 horas, de domingo para segunda, já na madrugada, que ela teve outra parada cardíaca, né? A segunda resistiu novamente. Na terceira parada, minha filha não resistiu. Quando eu tava com os problemas, eu tava com a minha cabeça quente. E quando eu falava com ela, que ela abriu um sorriso, os meus problemas sumiam assim. Eu vim aqui fazer essa entrevista mais para tentar ajudar algumas mães, né? Tipo assim, toda a atenção é pouca. Então, sempre tá de olho, gente, qualquer coisa. Vai no médico. Porque a minha filha, ela apresentava ser um bebê super saudável, todo o tempo sorridente, todo o tempo brincando. Minha filha não era de chorar. A gente via que a pequena Júlia era muito sorridente nas redes sociais, estava sempre brincalhona, sempre demonstrava feliz. De repente, foi algo que veio um pouco do nada para a mãe. E justamente esse imediatismo, essa surpresa que chocou muita gente e preocupou muitas mães, né, doutor? Muitas mães questionaram o senhor, procuraram para entender um pouquinho mais sobre este caso? Isso, Renata. No momento que passou a entrevista, eu recebi muitas mensagens ao mesmo tempo, né? Muitas mães, doutor, meu Deus, o que eu faço agora? E assim mesmo, então foi muito repercutido mesmo isso aí. As ligações também, onde o lugar que eu ia, as mães perguntavam também, doutor, o que aconteceu isso mesmo? Então foi muito, causou muito pânico nas mães isso aí. A gente explica um pouquinho mais sobre essa preocupação das mães e se elas têm realmente motivos para se preocuparem. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é bem rápido, você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje. Se a ideia é tranquilizar as mamães sobre as doenças do bebê, há pouco mostramos o caso da Mirla, que perdeu a pequena Júlia, que comoveu o estado. E a gente estava conversando aqui, né, doutor? Para nós que somos leigos, vírus e bactérias são coisas iguais, mas há uma distinção, né? A bactéria normalmente é algum tipo de contaminação e o vírus pega assim no ar e tudo mais. As mães, elas ficaram preocupadas, com medo até de levar os seus bebês até o hospital e tudo mais, como se houvesse uma contaminação em determinado hospital ou na nossa cidade. E isso não é provado, né, doutor? É um caso que não há como... Sabe-se que a criança morreu porque o coração dilatou, mas não há como diagnosticar de fato a causa concreta de tudo isso. No caso referido, acontece mais ou menos que meio em cada... assim, 0,5 para 100 mil habitantes. É muito raro mesmo, mas foi uma fatalidade. E pela própria entrevista você vê que foi um caso agudo. Começou, por exemplo, no mesmo dia os sintomas. Então isso normalmente não causa... bactéria não causa isso. Se fosse bactéria, a criança com certeza teria febre. 1 semana, 2 semanas, ela já estaria comendo mal. Então teriam sintomas muito mais crônicos. No caso do caso antivisto, provavelmente foi um vírus
ou alguma coisa genética, que é menos provável, né? A criança já nasceu com algum problema, mas se fosse também isso teria acontecido muito mais cedo, com 3 meses de vida. Então, provável, não dá para confirmar, mas provável que seja um quadro viral. Então, as mães não precisam se preocupar, deixar de levar seus filhos para a escola, para o hospital, porque não há nenhum tipo de contaminação aqui na nossa cidade. Não, pode ficar tranquilo. Isso aí, como eu falei, é uma fatalidade mesmo. Acontece, eu acho que está na minha carreira, eu cheguei a ver 1 ou 2 vezes, no caso falado. Mas pode ficar tranquilo que não tem nenhuma epidemia, não tem nada de infecção bacteriana nos hospitais, na cidade, não. Foi um caso raro mesmo, que infelizmente ocorreu isso aí. Muito bem, doutor Walter. Então, agora seguindo com o nosso programa, a gente sabe, né? As mamães, quando acontece um primeiro sintoma no seu pequeno, no seu filho, ficam preocupadas. Por isso, nós selecionamos alguns problemas, algumas doenças, algumas situações. Queria convidar o senhor até o plasma, então, para a gente explicar o que é comum, o que não é, do que se trata cada uma dessas doenças. Por exemplo, icterícia fisiológica, quase até difícil para falar. Do que se trata, doutor? Perfeito. A icterícia fisiológica acontece quase que 100% nas crianças recém-nascidas. A criança nasce, o bebê ele tem muito sangue, o sangue que é o do bebê, e com o passar dos dias, após 24 horas de vida, o sangue vai morrendo. O resultado disso vai dando uma coloração amarela na criança. Então, claro, quase todas as crianças têm. Aí a indicação é o sol, né? Quem tem mãe esses dias com recém-nascido já foi orientada de manhã cedo até as 9 da manhã, solzinho 10 minutos, 5 de frente, 5 de costa, cuidado com o olho da criança. Não vai bronzear o bebê, né, doutor? Não pode. Por isso é um solzinho bem de manhã mesmo. O que acontece aqui na nossa região, que é muito quente, muito frio, quando dá na região muito chuvoso, região das chuvas, a mãe fica desesperada. Doutor, não tem sol, o que eu faço? Então isso pode acarretar um aumento de internação. E a criança tem uma icterícia muito forte, tem como detectar isso, se for muito forte tem que internar, pegar a luzinha, ela pegando sol, tipo aquelas então, quando nós em alguma situação no hospital vemos aquela luz no bebê, por essa isso situação. Aqui, exatamente. Tem que lembrar só que a icterícia ela é fisiológica a partir de 24 horas de vida. Se o bebê nasce no mesmo dia, fica amarelinho, não é coisa boa, é patológica. Normalmente é por infecção da criança. Certo, então, próximo tópico do nosso programa de hoje, os resfriados são realmente comuns no bebê, doutor? Muito comum. A gente pensa assim, as crianças, quando a criança tem febre, 85% das crianças podem ser resfriadas, né? Gripes resfriadas, né? Qual a diferença de gripe e resfriado? Todo mundo confunde, né? O resfriado é aquela infecção local, mais coriza. Aquela corizazinha, a criança está bem, a criança está comendo, a criança está fazendo suas atividades, está brincando. Então, o resfriado é muito, muito comum mesmo. O resfriado é mais local. E a gripe? A gripe é sistêmica, exatamente. Ela vem com febre, ela vem com cometimento de faringe, a garganta inflamadinha, pode ter vômito, pode ficar hipoativa. Lembrando que as febres duram em média 3 dias. O resfriado pode vir com febre ou não. Então, gripe é mais grave do que o resfriado. Em que casos levar até o médico, até o hospital, doutor? Assim, a recomendação que a gente tem, toda criança gripada, com febre, ela tem que ser avaliada a cada 48 horas. Então, o que acontece muito no dia a dia é que a criança fica com febre, as mães falam, deve ser dente, e deixam em casa por mais tempo. Quando a gente vai ver, a criança já está grave, uma infecção. Então, assim, deu febre, mais de 24 horas pode levar para ser avaliada. Não deixa a criança mais de 2, 3 dias em casa com febre, que isso aí é perigosíssimo. Eu vejo muito isso aí. Então, olha só, mas fica o recado do Dr. Walter. Próximo tópico do nosso programa de hoje, bronquiolite. Do que se trata, doutor? Bronquiolite é uma doença causada por vírus, normalmente nos primeiros meses de vida, até 2 anos. Tá? O vírus, que acontece? Quando a criança é pequenininha, o vírus vai chegar, ele vai entrar, vai infeccionar o pulmãozinho da criança, né, que são os bronquíolos. Isso vai fazer com que ela fique muito cansada. É uma doença muito preocupante nos primeiros dias de vida. A minha filha teve isso com 5 meses. Né? Então, a maioria das vezes precisa de internação, tem que sorinho, fazer fisioterapia respiratória. Então, bronquiolite é uma doença assim, muito preocupante e muito comum, não é raro não. Como nós estamos vendo aqui até agora algumas questões de vírus... Tudo é viral. Aéreos, né, doutor? Há como a mãe prevenir ou tem de onde vem o limite do zelo, o excesso do zelo? Qual é o parâmetro? As mães, a gente percebe que a mãe ela se incomoda se você pega na mãozinha do bebê, quando você quer fazer um carinho, que a mãe não quer deixar o bebê em contato com outras pessoas, no colo de outras pessoas, às vezes por receio da criança pegar algo, por ser mais frágil.
Qual que é o parâmetro do limite? Assim, existe o que a gente pode fazer para prevenir, né, esse parâmetro aí. Normalmente, a criança quando nasce, sempre orienta, até 2 meses de vida, não vão para shopping, nada de aniversário, nada de igreja, e o álcool gel com certeza pode usar. Não tem negócio, mas isso é coisinha de mãe, não. Pegou a criança, primeiros meses de vida, for pegar na mão, limpa a mão. Se tiver gripado, máscara. Então tem que ter, por exemplo, a criança que tem irmão mais velho, essa criança vai gripar mais também, o irmão vai para o colégio, traz todo o vírus para ela. Se essa criança está em creche, vai gripar mais. Então, os cuidados são esses. Evitar creche muito cedo, nada de shopping, nada de aniversário. Cuidado com o irmão mais velho que chega do colégio, dá um banhozinho antes de pegar no irmãozinho. Tudo isso pode ser evitado, com certeza. Muito bem, são dicas do nosso programa de hoje que fala sobre algumas doenças comuns até no primeiro ano de vida do bebê ou não. Esclarecemos todas aqui no nosso programa. Pausa rápida que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Estamos de volta com o pediatra Walter Hitz, que eu estava aqui brincando com o doutor no intervalo, que quando eu tiver o meu bebê, já vou estar sabendo tudo sobre bebês, porque a cada programa é um novo aprendizado, uma nova descoberta. Mas o doutor disse que nem ele, que é pediatra, quando teve a dele, sabia tudo. Impossível aprendermos tudo nos nossos programas, né, doutor? Não, quando a emoção faz você esquecer tudo, faz você ficar bobo, né? Então é difícil mesmo. E é por isso que as mães acabam, às vezes, ficando desesperadas com Sempre. coisas tão simples ou não sabem como lidar com esses problemas, né? Ela sempre aumenta mais, né? A mãe sempre vê muito mais do que a realidade. Mas isso é bom, isso é o instinto materno, né? Elas estão certíssimas. Seguindo com o próximo tópico, então, do nosso programa de hoje, bebê chiador. Não é o bebê que chora demais, né, doutor? Explica pra gente. O bebê chiador, a gente viu que tem a bronquiolite, né? Quando a criança ela tem vários episódios de bronquiolite, ele pode ser dado o diagnóstico de bebê chiador. Então, o bebê chiador nada mais é que um bebê que teve vários casos de bronquiolite. Por que é importante esse diagnóstico? Porque se o seu bebê ele tem vários casos de bronquiolite, se o médico deu vários diagnósticos, ele pode ter uma tendência no futuro a ter problemas respiratórios, como asma, né, bronquite. Então, tem que ser um bebê que tem que ter mais cuidado com o pediatra quando tem esse diagnóstico. Mas é isso, o bebê chiador é uma criança que ficou vários episódios de bronquiolite. E a bronquiolite que foi causada por um vírus. E que pode ter, por quê? O bebê chiador ele pode ser que os pais tenham asma, tenham rinite, isso interfere muito nesses episódios a mais. Certo. Próximo tópico do nosso programa de hoje, das doenças na infância, otite, doutor. Otite é a infecção do ouvido, né? Existem várias otites. Otite externa, que é do canal, e a otite média, que é da membrana timpânica, né? Que a gente percebe que causam bastante sofrimento à criança, né? Ela fica bem incomodada, agitada com tudo isso. Dói demais, grita. Qual é a maior causa de otite até hoje? Os vírus. Ainda assim, os vírus. Os vírus é o caso mais otite. E tem as otites bacterianas. Normalmente, as otites, quando são bacterianas, febre, a criança chora o dia todo. Sendo bacteriana, usa o antibiótico, né? Mas outra coisa também, piscina, né? Piscina também dá muito otite, né? E os casos virais. Tem algum cuidado específico com o bebê no banho, ali, quando ele ainda é muito novinho, para evitar a otite, doutor? Não tem nada assim muito protocolizado. Mas a criança, no primeiro mês de vida, tomou banho, é bom proteger o ouvidinho com algodãozinho. Então, lava só a cabecinha sem deixar entrar água no ouvido, para que não venha a causar otite, né? E nada de cotonete no bebê? Não. Cotonete, assim, nasceu, só saiu a secreção, você limpa. Nada de empurrar no cotonete. Durante muitos anos isso, né? Aquela cerinha boa que protege. A cerinha protege da otite. Certo. Próximo tópico do nosso programa de hoje, pneumonia. Inclusive, percebo, doutor, posso estar errada sobre essa situação, que está sendo muito comum nesta época do ano os casos de pneumonia entre crianças, né? Sim. De janeiro a maio é o período que todo ano que acontece mais casos de pneumonia. Por quê? Voltando lá, pelos casos virais. Uma primeira causa de pneumonia são as crianças que pegam gripes, né? E baixa imunidade, e a bactéria que está em torno da gente acomete a criança. Então, pneumonia, que muitas mães têm medo, doutor, meu vizinho ali, o colega está com pneumonia. Pneumonia não passa um para o outro. Pneumonia não pega, porque é bacteriano. A bactéria não vai pegar, só se tiver contato.
Então, as pneumonias, doenças graves em criança, a maioria tem que ter internação. Então, quando seu filho está com tosse, febre, cansaço, não quer comer, leve no pediatra, leve no médico para excluir pneumonia. E aí vem o ponto que o senhor falou. Normalmente, a bactéria vem no momento que a criança está com uma imunidade frágil, porque ela foi acometida por algum vírus. A maioria das pneumonias são isso. Gripou, passou mais tempo, come menos, né? Tá fraquinha. A partir de quantos dias seria o parâmetro, doutor? É difícil explicar. Tem pneumonias que podem durar a partir de... Por exemplo, você pega uma gripe. Não, mas eu digo para a mãe levar até o hospital e procurar. Não, deu febre em 24 horas, pode levar. Não tem? Deu febre, tá tossindo, pode levar no médico, não espera não. Achando que é dente, achando que só gripe. Então, a criança deu febre, tossiu, pode levar no médico. Mesmo dia. Certo. E é uma doença que, se não for tratada corretamente, pode levar até a morte. Tem, né? Hoje em dia, muitos casos de morte, com certeza. Um dos maiores casos de morte em criança é pneumonia. Com certeza. Próximo tópico do nosso programa de hoje, que fala sobre doenças na infância, varicela, que é a famosa... Catapora, né? A varicela, hoje em dia está diminuindo muito a varicela graças à vacina, né? Já faz uns anos mais ou menos 5 anos que o Ministério da Saúde deixou a vacina de varicela no cartão vacinal, que é mais ou menos a criança que com 1 ano e 3 meses, toda criança recebe a varicela. Então, dificilmente a gente vai ver uma criança hoje, depois dessa idade, que nasceu esses últimos 5 anos com catapora. Então, já faz tempo que eu não vejo catapora. Catapora é vírus? É um ou vírus. bactéria? É um vírus. É um vírus, que nós todos já fomos submetidos a ele, né, doutor? E hoje em dia é igual sarampo, igual a rubéola. Graças a Deus, aqui pra frente vai ser muito raro você ver uma criança com catapora, né? É muito bom. Próximo tópico, então, do nosso programa de hoje sobre doenças na infância, as diarreias. São comuns nos bebês, doutor? Diarreia é muito comum. A principal causa de morte em crianças são as diarreias, que a criança chega a desidratar muito rápido, né? Primeira causa de diarreia, de novo, vírus. Né? Tem o rotavírus, né? Os adenovírus são vírus da gripe, que pode causar diarreia e pode causar até o caso do coração, do caso citado hoje inicialmente. Então, as diarreias, criança com mais de 3 evacuações por dia, né? Líquidas, ou mais de 5 evacuações pastosas, já pode causar diarreia. Ah, fez cocô uma vez líquido, diarreia. Não é diarreia, né? Então, a diarreia, assim que a criança tiver vários episódios, procurar um médico imediatamente, que é uma doença muito perigosa, desidrata. Já vi crianças que começou a diarreia no mesmo dia, já chegou gravíssimo, teve que ir para UTI por causa da diarreia. Então, não queira medicar em casa. Então, tá com diarreia, cocô molezinho, pode procurar o médico no mesmo dia também. Existem grupos de risco, doutor, para essas doenças? Por exemplo, a criança que a mãe consegue amamentar, não teve dificuldade em amamentar, comparada àquela criança que teve que ter inserida uma alimentação industrializada. Existe esse parâmetro de diferença também? A criança que é amamentada exclusivamente ter uma imunidade mais alta? Isso, são fatores que podem ajudar ou não. A criança que mama até 6 meses, exclusivo, com certeza ela vai ter, pela estatística, vai ter menos infecções, tanto naquela idade como na vida adulta também. Né? No caso da diarreia, como o vírus acomete o sistema gastrointestinal, as crianças que comem mal, chocolate, sorvete, mingau, iogurte, biscoito, doces, vão ter mais casos de diarreia, com certeza, né? Muito bem, doutor. O nosso universo dos nossos pequenos é muito amplo, né? Infelizmente, nosso programa tem um tempo reduzido, acabou, mas com certeza teremos outras oportunidades. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Renata. Muito bom dia a todos. Obrigado. Viu só, gente? A gente continua falando sobre os bebês em breve, você de casa. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua companhia. Sábado que vem nós estamos de volta. Você um ótimo fim de semana. Tchau.